Galera, é o seguinte, como muitos de vocês já sabem, o The Game Awards, o evento que nomeia o jogo do ano todo santo ano, tá para acontecer agora nesse dia 12 de dezembro. E no vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o evento em si e sobre um jogo que não tá concorrendo na categoria de jogo do ano, que muita gente achou que iria concorrer, inclusive eu, mas não tá acontecendo isso, que é o Gear 5. Eu queria debater um pouquinho com vocês sobre as razões que levaram isso a acontecer. Na realidade eu pensei bastante, tentei encontrar o motivo diversas vezes ao longo desse tempo que foi revelado a lista dos jogos que estariam concorrendo, e só agora eu consegui pensar em alguma coisa lógica para isso poder tá fazendo um certo sentido, ainda que eu acho o jogo muito bem feito em todos os aspectos, tá? Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do Gear 5 e da minha experiência e do que eu acho que aconteceu com ele para ele não estar concorrendo, a gente precisa lembrar dos 6 jogos que estão concorrendo a essa categoria. Eles são Sekiro Shadows Die Twice, The Outer Worlds, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate e Resident Evil 2 Remake. Bom, todos esses jogos, para começo de conversa, eles têm uma característica muito peculiar, que é a inovação. Já começando com Sekiro Shadows Die Twice. O Sekiro Shadows Die Twice ele tem a atmosfera de Tenchu. Kill you. Você passa numa época mais feudal, tem todos aqueles elementos de stealth. Para quem não sabe, Tenchu foi um jogo que começou lá no PlayStation 1, foi incrível, conseguiu trazer aspectos muito inovadores pro stealth, né, para esse tipo de gênero. Só que o Sekiro Shadows Die Twice foi feito pela From Software, a mesma desenvolvedora de Dark Souls. E aí a gente tem o queijo e a goiabada e como eles dois conseguiram se unir tão bem. É literalmente a combinação perfeita. Como isso foi aplicado de uma maneira tão bem feita é que eu honestamente não sei. Porque o aspecto da From Software é aplicar aquela jogabilidade meio que se tornou clássica na realidade, né? Onde você precisa frisar sua mira no inimigo, esquivar e atacar, e a alta dificuldade. O Sekiro conseguiu unir o universo de Tenchu com isso. Além disso, ele conseguiu aplicar um aspecto de inovação para esse universo da From Software, que é trazer uma história mais direta e objetiva, direta ao ponto. A gente não tem muito rodeio e a gente tem uma história linear, ao contrário do que a gente tem em outros títulos da From Software, como Dark Souls, por exemplo, que o foco não é lá na narrativa, vamos combinar, né? The Outer Worlds, por sua vez, ele lembra muito Fallout, tá? Se eu tivesse que comparar ele com algum jogo, seria com Fallout, só que ele é muito mais extenso, ele é muito mais aberto, ele é muito mais ramificado. Ele tem um mundo aberto bem divertido, embora não seja um mundo aberto tão aberto. Ei, que viagem é essa, velho? Ele é um mundo aberto mais limitado para exploração, mas ele te foca na diversão, e isso é um ponto muito positivo. Ele não é um shooter qualquer, então só o fato dele não ser um shooter qualquer, aplicando as escolhas pelo diálogo, te dando opções de ser persuasivo, de passar escondido pelos inimigos, enfim, te dá mais opções para poder interagir com o universo do jogo, já é uma grande característica para inovação. Então eu acho que esse é um dos fatores predominante para ele estar concorrendo a jogo do ano, para ser bem sincero para vocês. You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself. O outro jogo em questão nada mais é do que Death Stranding, cara. Death Stranding, ele é o jogo do Hideo Kojima que todo mundo conhece, não tem como não conhecer, e ele dividiu muitas opiniões. Eu terminei o jogo, particularmente amei o jogo, achei a proposta incrível, e a proposta é que é a faca de dois gumes de Death Stranding. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim, e isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu vou beber uma água que eu tô suando.
Basicamente, o que você faz no jogo é entregar as coisas, você é um entregador. Só que como você faz isso é que é a grande diversão do jogo. Diversão para alguns e nem tanto para outros, né? Eu particularmente amei porque você precisa pensar em como você vai fazer uma travessia, e aí depois você precisa pensar como você vai subir no topo de uma montanha, como você vai fazer determinada entrega, e não só isso, você consegue se conectar com outros jogadores, ainda que não seja diretamente, você faz isso indiretamente. O jogo te estimula a fazer uma parceria, e só isso para mim já é um aspecto bem inovador, uma característica bem inovadora. Achei incrível por conta disso, e esse é o fator que, na minha opinião, é predominante para ele estar concorrendo aí a jogo do ano. Falando de... qual é o outro jogo mesmo? Já me esqueci. Falando de Control agora, o fato dele apresentar uma jogabilidade muito inovadora pro que é, e também um estilo de narrativa muito próprio, eu acho que conseguiu fazer com que ele concorresse aí à premiação do jogo do ano. Eu acho que Control, ele não é um shooter como qualquer outro. Quando você vai jogar o Control, você sente que você não vai encontrar em outro shooter o que você encontra nele em termos de jogabilidade, em termos de mecânica. E eu acho que esse foi o grande ponto alto dele, tá? E por isso que eu acredito que ele esteja aí concorrendo a jogo do ano. Super Smash Bros Ultimate, por sua vez, é um jogo de luta. Cara, e aí? Um jogo de luta concorrendo a jogo do ano? Pois é, um jogo de luta concorrendo a jogo do ano. O problema, ou a solução, é que Super Smash Bros Ultimate da Nintendo, ele não é um jogo de luta qualquer. Ele é um jogo de luta com a própria cara dele. Ele tem aspectos bem peculiares e bem únicos por ser um jogo de luta. Não é uma coisa que você vai encontrar em todo jogo de luta o que você encontra em Super Smash Bros, além dele conseguir reunir clássicos da Nintendo. Ele tem essa coisa muito única nele. E aí, como a gente está falando de inovação sendo o fator primordial para estar concorrendo a jogo do ano, ele tem. E por fim, Resident Evil 2 Remake. Não tem muito o que dizer, né? É o que pra mim vai ser jogo do ano. Resident Evil 2 Remake é o jogo em que a Capcom conseguiu mostrar como se reinventa um clássico. É um remake que eles conseguiram aplicar elementos clássicos e misturar com elementos novos para poder agregar novos jogadores, mas sem deixar os jogadores lá do Resident Evil 2 clássico para trás. E isso para mim foi sensacional. O que eu tô querendo dizer é que Resident Evil 2 mostra como se faz um remake, e ele era obrigatório estar aqui, não tinha como não estar. A narrativa do Gear 5 é sem sombra de dúvidas a melhor de toda a série. Onde é que Gear 5 errou? Porque o Gear 5 ele aplicou duas coisas que pra mim foram fundamentais para ele ser um game tão bom. A primeira é o fato de a gente ter uma protagonista pela primeira vez na série. A protagonista sendo mulher. Isso pra mim foi algo incrível. Eles conseguiram estabelecer a Cat, ou Kate, eu não lembro como se fala o nome dela, mas eles conseguiram estabelecer ela, consolidar ela de uma forma muito boa e dar uma tensão incrível a ela e toda a história do jogo, a toda a narrativa. You failed us! Failed us? What are you? We are what you could have been. E o outro ponto é o mundo aberto que ele oferece nos dois capítulos do meio. O jogo ele tem 4 capítulos. O 1 e o 4 não é um mundo aberto que você vai ter para poder explorar, mas o 2 e o 3 você vai ter um mundo aberto. Kyle, how you doing? The good news is, I'm starting to get the hang of this thing, which has been a nice distraction. Você tem missões secundárias que se aplicam diretamente à trama, estão relacionadas à trama. É óbvio que não vai fazer muita diferença se você fizer ou não, você vai pegar mais pontos de experiência e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não seja divertido de se fazer, porque o atirar e se esconder sempre foi muito incrível. Um outro ponto muito interessante do Gear 5 é o fato dele ter implementado melhor
a jogabilidade de modo cooperativo. Agora a gente tem um robozinho, o Jack, que ele te ajuda a eliminar os inimigos, ele consegue te oferecer uma certa proteção e algumas outras habilidades. Então assim, tudo está sendo muito bem usado no Gears 5. O único problema é que tudo isso que ele trouxe de novo para a série não era novo no universo de uma forma geral. Um shooter em que a gente tenha um mundo aberto, você já encontra por aí, né? O próprio The Outer Worlds tem isso e diversos outros shooters você vai encontrar. E além disso, elementos cooperativos dessa façanha a gente já tem. Eu não estou dizendo que seja algo ruim, muito pelo contrário. O meu primeiro contato com Gears 5 foi assombroso, eu achei aquele jogo incrível, só que eu acho que ele tinha que dar uma inovada substancial. Só apresentar um mundo aberto para você fazer uma missão secundária ou melhorar um sistema de multiplayer não foi o suficiente para poder trazer aí o jogo para concorrer como jogo do ano. Não foi. Frente a esses outros jogos em termos de inovação, esses outros jogos têm muito mais peso pelo que eles tinham para poder oferecer, se a gente parar para analisar friamente, na minha opinião, é claro. Então eu acho que faltou um pouquinho disso. Embora Gears 5 tenha uma narrativa incrível, uma história muito bem bolada, a melhor de todos os Gears, na minha opinião, mas ainda assim a gente tem que ver que os outros jogos eles têm propostas mais únicas do que Gears 5. E assim, o Gears 5 não foi o único. A gente também pode citar o Devil May Cry 5, que também não está concorrendo, justamente pelo mesmo motivo. Na minha opinião, é claro. Mas eu queria saber o que você acha disso, cara. Você acha que o Gears 5 deveria estar lá sim? Que essas mudanças elas foram fundamentais, foram substanciais e têm mais peso do que o que os outros jogos conseguiram apresentar? Deixa nos comentários, sou todo ouvidos, eu quero ver vocês falando o que vocês pensam disso, cara. O The Game Awards está aí e eu quero saber qual que você acha que vai ser o jogo do ano. Eu vou fazer uma listinha aqui no canal dos meus jogos favoritos de 2019, então fica ligado, beleza? Mas no mais era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês e também de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, porque isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui para vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, sem sombra de dúvida.